Iniciando mais um bloco de aula, como eu havia proposto no bloco anterior, nós iríamos apresentar a distinção entre nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. Ambas são hipóteses de invalidação do negócio jurídico. Em ambas, o negócio celebrado, o negócio jurídico, ele é desfeito. Todavia, a cada uma dessas hipóteses, nulidade e anulabilidade, existem condições particulares. Vamos então fazer aqui uma diferenciação didática e pontual para a gente entender quando que nós falamos em nulidade e quando que nós falamos em anulabilidade. Em nulidade, nós falamos quando faltar os elementos essenciais do negócio jurídico, quando o negócio não tiver os requisitos de existência, quando o negócio não tiver os requisitos de validade e quando houver a simulação, tá? É quando nós falamos em nulidade, o negócio é nulo. Em anulabilidade, nós falamos quando houver no negócio os vícios de consentimento e a incapacidade relativa do agente. Isso porque numa situação e na outra nós temos aqui também a seguinte especificação, a seguinte característica. Na nulidade, nós temos situação insuscetível de ratificação. O negócio não pode ser ratificado se faltar elemento essencial, a existência, a validade e se houver simulação. Não há como você confirmar, não há como você sanar, corrigir ali aquele problema que o negócio apresenta e pedir a continuidade do negócio. Situação diferente já ocorre na anulabilidade, quando o negócio pode vir a ser anulado. O problema pode vir a ser corrigido e o negócio pode ser dado prosseguimento. Então, aqui na hipótese de anulabilidade, se a anulabilidade ela decorre de o agente ele ser relativamente incapaz e não estar assistido por seu representante legal, é possível o representante legal participar do negócio assistindo o menor, o relativamente incapaz, sanando ali o problema. Se a gente tem aqui uma situação de erro, de dolo, ou o que quer que seja como vício de consentimento, o vício ele pode vir a ser sanado e o negócio ser mantido. Na nulidade, não. Na nulidade, não há como se ratificar o negócio que esteja eivado, portanto, de vício de nulidade. A nulidade, ela envolve como nós dizemos tecnicamente no direito, o interesse público. E, por conta disso, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz. Então, se numa demanda judicial um juiz perceber que determinado negócio ele é nulo de pleno direito, nulo por inobservância aqui dos elementos essenciais ou por simulação, qualquer coisa do tipo, dentro das hipóteses aqui que a gente viu no artigo 166 e 167 do Código Civil, o juiz pode desde logo decretar aqui a nulidade, declarar a nulidade do negócio. Já a hipótese de anulabilidade, por envolver interesse particular, como tecnicamente se diz no direito, ela só pode ser decretada se houver provocação de alguém interessado que provoque o judiciário para que então haja a invalidação do negócio por anulabilidade. Um outro diferencial aqui da nulidade para a anulabilidade está nos efeitos da decisão que decreta e da decisão que declara, que na verdade declara um e decreta a outra.
No caso da nulidade, nós dizemos que a sentença ela é ex tunc. Daí vocês vão ouvir essa expressão ex tunc, é uma expressão do latim que quer dizer que os efeitos da sentença ex tunc, ele retroage desde a realização do negócio e cancela todo e qualquer efeito, toda e qualquer disposição do negócio. É como se o negócio não tivesse existido. Isso na nulidade. Na anulabilidade, nós dizemos que a sentença que a decreta, ela é ex nunc, ou seja, não retroage. Ex nunc, lembra aí, nunc nunca, nunca retroage. Então, na anulabilidade, nós temos um negócio celebrado com vício de vontade, por exemplo, que ele vai produzir os seus efeitos até o ponto em que a anulabilidade é decretada. Uma vez decretada a anulabilidade, a partir dali é que o negócio deixa de produzir os seus efeitos. Nas hipóteses de nulidade, nós temos uma particularidade que é a não sujeição aos prazos prescricionais. A nulidade, as hipóteses de nulidade do negócio jurídico, elas são, portanto, imprescritíveis. Uma vez verificada a nulidade em determinado negócio jurídico, em qualquer tempo ela pode vir a ser arguida em juízo, ela pode vir a ser discutida em juízo e assim por diante. Exemplificando, se uma pessoa com 15 anos de idade celebra um contrato numa hipótese clara de nulidade, passados 10, 15, 20, 30 anos, é possível que esse negócio ele tenha a nulidade reconhecida e, portanto, declarada. Já na anulabilidade, ou seja, nas hipóteses de incapacidade relativa e de vícios de consentimento, nós temos a sujeição de qualquer pretensão para que seja reconhecido o vício aqui, nós temos a sujeição ao prazo decadencial de 4 anos, a partir da celebração do negócio. Ou seja, após a celebração do negócio, a parte tem 4 anos para entrar com uma ação pedindo a anulabilidade do negócio, porque do contrário, a parte perde o direito da invalidação do negócio, tá? Ocorre aqui no caso, então, a decadência do direito em 4 anos, a perda do direito em 4 anos. Então, basicamente, se o negócio jurídico ele não atende os requisitos de existência de validade ou é simulado, pode ocorrer aqui a nulidade, hipótese na qual todos os efeitos desse negócio são cancelados. Na anulabilidade, se houver um vício de consentimento ou incapacidade relativa do agente, o negócio ele vai ser cancelado a partir do momento em que seja reconhecido o vício. Todos os efeitos para trás permanecem. E aí nós dissemos que a nulidade ela é imprescritível. As hipóteses de nulidade elas não se sujeitam a prazos prescricionais. E a anulabilidade ela se sujeita a um prazo decadencial, decai do direito de pleitear a invalidade do negócio o agente que não o fizer num prazo de 4 anos. Então, o nosso próximo ponto de discussão seria o que vem a ser prescrição e decadência. A prescrição e a decadência são circunstâncias que impossibilitam que determinada matéria seja discutida judicialmente pelo decurso do tempo, pelo tempo que se passou. No direito existe uma máxima que diz: o direito não socorre aqueles que dormem. Então, para quase tudo existe um prazo para se entrar com uma ação, um prazo para se questionar judicialmente certas coisas.
E aqui a prescrição e a decadência é aquele popular que algumas pessoas chamavam antigamente de caducar, caducou o direito, tá? Mas aqui nós chamamos tecnicamente de prescrição e de decadência. O que é a prescrição? Todo o direito ele está relacionado com um poder de ação que é dado ao seu titular de defendê-lo, de pleiteá-lo, tudo mais. Então, na prescrição, o que ocorre aqui é a perda da ação que é atribuída, que está vinculada com esse direito. É a possibilidade de o agente defender esse direito em juízo que, pelo decurso do tempo, é perdido. Já na decadência, é o próprio direito que é perdido. Por exemplo, imagine no caso, nós falamos lá na disciplina de operações imobiliárias, nós falamos do contrato de locação e especificamente do contrato de locação comercial ou não residencial. No artigo 51 da Lei do Inquilinato, nós falamos do direito de renovação. A renovação do contrato de locação comercial é um direito que, satisfeitas todas as condições, assiste ao inquilino, ao locatário. Só que existe um prazo previsto lá no artigo 5º. Ele deve ser, no mínimo, 12 meses antes do encerramento do contrato e, no máximo, 6 meses. Então, se o locatário, o inquilino, não buscar exercer esse direito, notificando o locador nesse prazo, no mínimo 1 ano antes do término do contrato e, no máximo, 6 meses antes, se ele deixar passar para, vamos dizer, 5, 4, 3 meses antes de encerrar o contrato, ele decaiu do direito de renovação. Aqui, o direito terá sido perdido. O direito acaba se perdendo. Não apenas a ação, o direito de ação, o poder de ação conferido aqui. Não. O próprio direito aqui é que é perdido. Então, senhores, uma vez entendida essa parte de formação do negócio jurídico, o que é preciso se observar para que o negócio exista, tenha validade, produza seus efeitos, o que se deve evitar para que o negócio não venha a ser invalidado por nulidade ou por anulabilidade, vamos então dar sequência falando das obrigações, falando do direito das obrigações. Ou seja, o negócio que é celebrado, ele gera obrigação a ambos os contratantes. Quando nós falamos num contrato de compra e venda de bem imóvel, existe uma obrigação de ambos os contratantes. O vendedor tem a obrigação de transferir a propriedade do imóvel ao comprador e o comprador tem a obrigação de efetuar ao vendedor o pagamento do preço do imóvel. Portanto, em todo e qualquer negócio jurídico, de todo e qualquer negócio jurídico, nasce aqui um vínculo de obrigação, nasce uma obrigação para as partes contratantes. E o que é obrigação? Obrigação nada mais é do que o vínculo jurídico que confere ao credor, considerado como sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, considerado como sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Então, o comprador de um imóvel é credor com relação à obrigação de transferência da propriedade do bem imóvel. O vendedor é credor do comprador com relação à obrigação de pagamento do preço do imóvel. Portanto, a obrigação é justamente o vínculo que torna um credor, torna o outro devedor com relação ao cumprimento de determinada prestação.
E com relação às obrigações que são assumidas pelas partes a quando da celebração dos seus negócios, é o patrimônio. Somente o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Então, você não vai ver ninguém ser preso por conta de uma dívida, exceto no caso de pensão alimentícia. A única possibilidade de prisão civil mantida ainda no nosso ordenamento jurídico é a prisão do devedor de pensão alimentícia. Fora essa hipótese, se a pessoa dever a você e estiver em outro lugar ostentando, gastando um dinheiro que poderia estar sendo usado para pagar você, o máximo que você pode fazer é usar as medidas judiciais cabíveis para a cobrança e para a execução processual da dívida, ok? Pois bem, aqui as obrigações elas podem ser classificadas de vários tipos, existem várias espécies de obrigações. No caso, nós vamos nos ater à classificação que é apresentada pelo Código Civil, para que a gente não entre em detalhes que sejam técnicos e específicos demais de uma graduação de direito. Ressaltando que, por exemplo, só essa parte de direito das obrigações aqui, na graduação de direito é um semestre, são 6 meses estudando só essa parte de obrigações. Então, quais são as espécies de obrigações? Aqui nós temos iniciando a obrigação de dar coisa certa, prevista nos artigos 233 a 242 do Código Civil. Aqui nós temos a obrigação de proceder à entrega de determinada coisa que seja certa e individualizada. Por exemplo, um relógio, um carro, um apartamento, uma casa, um terreno. Aqui a obrigação é de entrega de coisa certa, coisa que já vem individualizada a quando da sua indicação. Por outro lado, a obrigação de dar coisa incerta, prevista na sequência nos artigos 243 a 246 do Código Civil, se refere a entregar uma coisa que seja indicada, pelo menos, pelo gênero e pela quantidade. A coisa ela não vai vir toda individualizada, como por exemplo, um carro da marca tal, ano tal, modelo tal, apartamento situado na rua tal, avenida tal, com registro no cartório de imóveis, matrícula tal, folha tal, livro tal, ou seja, não tem toda essa individualização aqui, mas a entrega de coisa incerta, ela deve pelo menos indicar o gênero e a quantidade. Recentemente, eu atuei em uma legalização referente a uma operação de compra e venda de imóvel, no qual, como parte do pagamento, houve aqui a entrega de alguns insumos alimentares. Então, assim, para que haja o vínculo obrigacional com relação a essa coisa incerta, a gente teve que indicar pelo menos o que era a coisa, o que era o gênero, né, e a quantidade. Por exemplo, 30 sacas de batata, 40 sacas de cebola, ou seja, eu estou indicando o gênero, batata, cebola e a quantidade, ok? Então, na obrigação de dar coisa incerta, a coisa deve vir indicada pelo menos pelo gênero e pela quantidade. Na obrigação de fazer, nós temos aqui a possibilidade de exigência de uma conduta que deve ser adotada
pelo devedor. A prestação aqui ela é positiva, trata-se de algo que o devedor tem que fazer, como por exemplo escriturar um imóvel, legalizar um imóvel. Aqui a obrigação é de fazer. Já no oposto, na obrigação de não fazer, só ressaltando que a obrigação de fazer ela tem disciplina nos artigos 247 a 249 do Código Civil, enquanto que a obrigação de não fazer tem disciplina nos artigos 250 e 251 do Código Civil. E aqui a obrigação de não fazer, ela se refere a uma abstenção obrigatória. É uma conduta negativa que deve ser adotada pelo devedor, algo que ele não deve fazer. Se ele fizer, aí o credor tem a possibilidade de acioná-lo pelo descumprimento dessa obrigação. Por exemplo, pode haver a obrigação de não fazer no sentido de que não seja construído um prédio superior a determinada altura, superior a tantos andares. Por exemplo, determinados prédios condominiais que não têm mais estrutura para que seja colocado mais um andar, quando há qualquer obra indevida por parte de qualquer dos condôminos, eles entram com ação judicial pedindo a obrigação de não fazer, pedindo que aquela parte seja condenada na obrigação de não fazer, de não colocar mais construção no prédio para não inviabilizar a estrutura toda do prédio. Tá? O corretor de imóveis vinculado a uma imobiliária que não possa comercializar imóveis particulares, imóveis de uma outra imobiliária, entra aqui na classificação da obrigação de não fazer. Tá? Temos ainda as obrigações alternativas previstas no artigo 252 a 256 do Código Civil. As obrigações alternativas são aquelas que têm por conteúdo duas ou mais prestações, das quais o credor ele vai escolher uma para que seja liberado o devedor de sua obrigação. Por exemplo, a compra de um bem imóvel, no qual vamos dizer que fique pendente ali um saldo de pagamento de R$120 mil e se coloca a opção para a opção do vendedor a possibilidade de o pagamento ocorrer em espécie ou a possibilidade de que seja dado um veículo nesse valor, um imóvel nesse valor, um outro imóvel nesse valor. Isso são as obrigações alternativas, aquelas que têm por conteúdo duas ou mais prestações, das quais somente uma vai ser escolhida pelo credor para liberar o devedor da sua obrigação. Na sequência, nós temos as chamadas obrigações solidárias. As obrigações solidárias previstas lá no artigo 264 e 285 do Código Civil são aquelas que são responsáveis por tornar vários devedores ou vários credores como se um fossem, de modo que o pagamento a vários devedores solidários que é feito a uma pessoa resolve a obrigação com relação a todos os demais. Isso se eles forem ali, melhor dizendo, no caso o pagamento a um credor resolve a obrigação com todos os demais credores. Isso se for aqui vários credores. Agora, se for vários devedores, o credor ele pode exigir o pagamento todo de apenas um dos devedores. E uma vez esse devedor pagando, todos os demais estão liberados daquela obrigação perante o credor. Aí o que acontece?
Se uma pessoa apenas recebe na condição de credor e ela não repassa aos demais, o devedor ele está livre da sua obrigação. Isso se houver aqui obrigação solidária. A obrigação solidária ela decorre de lei ou do contrato, ou seja, sempre é a lei que, conforme o caso, vai dizer quando que há uma obrigação solidária, quando que os devedores são solidários, quando que os credores são solidários. Então, se o pagamento aqui ocorre para um só credor e esse credor não repassa a parte que corresponderia aos demais credores, os demais credores acabam tendo uma ação regressiva contra esse credor que recebeu, tá? Os demais credores acabam tendo a possibilidade de acionar esse credor que recebeu o valor e não repassou aos demais. No caso oposto, quando um dos devedores sozinho quita a dívida e há ainda outros devedores que também são responsáveis por essa dívida, isso por força de obrigação solidária, se um só devedor paga a dívida, ele tem direito de exigir dos outros a ação regressiva para que a parte que corresponderia aos outros pagarem no acordo seja então repassada para ele, tá? Então isso são as obrigações solidárias. Devedores são vistos como se fossem um único devedor, credores são vistos como se fossem um único credor, ok? O que vem a ser ainda as obrigações propter rem? As obrigações propter rem são aquelas que estão vinculadas ao bem, à coisa. Quem deve não é o titular, quem deve é a coisa. Por consequência, quem estiver com essa coisa será o responsável por adimplir a obrigação que haja ali vinculada àquela coisa. Por exemplo, um veículo que tenha débitos de PVA, um imóvel que tenha débitos de PTU. O fato de haver uma troca de titularidade não exime quem estiver na posse do imóvel, na posse do veículo, na titularidade do veículo, de pagar o imposto correspondente. Isso porque os impostos, via de regra, eles são considerados aqui obrigação propter rem, os impostos incidentes sobre os bens. Então, se há um imóvel com pendência de PTU, quem deve não é o dono, quem deve é a própria coisa. Se esse dono não pagar e esse imóvel for passado para uma outra pessoa, essa pessoa é que vai ser cobrada. Obviamente que se a cobrança for referente a um período anterior à titularidade, à posse do adquirente, do novo proprietário, da pessoa que adquiriu, é possível que, caso esse adquirente pague a dívida, ele cobre da pessoa, do proprietário, do titular anterior, o prejuízo, o valor que teve que pagar, tá? Daí porque, por exemplo, nas cobranças judiciais de PTU, tecnicamente as chamadas execuções fiscais, o mandado de citação, a notificação para dar conhecimento do processo, ela vem assim, especificando o fulano de tal proprietário ou o ocupante do imóvel. Ou seja, quem estiver com o imóvel será obrigado a resolver a situação da dívida vinculada ao imóvel. Isso, portanto, é obrigação propter rem, obrigação vinculada que acompanha o bem, a coisa.